Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do procedimento do processo autônomo de execução para fins de satisfação da obrigação de pagar quantia. Processo de execução para pagamento de quantia. No último vídeo nós fizemos uma introdução e vimos ali aspectos relacionados à petição inicial. Hoje nós vamos dar continuidade analisando dados referentes à citação. Veja, no vídeo anterior nós tratamos do artigo 798, que se soma lá ao 319 do CPC. 319 traz os requisitos da petição inicial lá na tutela cognitiva. O 798 vai complementar esse estudo quanto à tutela executiva, na execução. Então veja, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com algumas documentações, especialmente aqui as alíneas A e B, mas nós tratamos disso no encontro passado. O 801 vai nos trazer aí considerações relacionadas à emenda da petição inicial no processo de execução, em complemento também com o artigo 321 lá na tutela cognitiva. Nos dois casos, tanto lá quanto cá, verificando que a petição inicial está incompleta, desacompanhada de documento indispensável, o juiz vai determinar prazo de 15 dias para emenda, para correção. Também vimos isso no encontro passado. E aí ficou faltando justamente tratar da hipótese em que a execução vai prosseguir, né? E aí, como nós estamos diante de um processo autônomo de execução, como não houve uma fase prévia para a formação do título, como se dá lá no cumprimento de sentença, aqui, portanto, será necessário, em razão da natureza extrajudicial do título executivo, que a gente cite, né, que se providencie a citação do executado para que ele possa integrar a relação jurídica processual, como nós já falamos aqui em diversas vezes nesse módulo. Falamos lá também na teoria geral do processo e vamos recordar logo adiante. Então percebam que o artigo 802 nos indica que na execução, o despacho que ordena a citação, quer dizer, sendo positivo então o despacho preliminar positivo, né, a análise quanto aos requisitos da petição inicial, o juiz vai ordenar a citação. E aí, se esse despacho que ordena a citação observar o que consta do parágrafo 2º do 240, dar-se-á, portanto, a interrupção da prescrição, ainda que tenha sido proferido esse despacho que ordena a citação por um juízo incompetente. Perceba que o 240, parágrafo 2º, ao qual o 802 faz menção, ele trata nada mais, nada menos do que o fato de que incumbe ao autor providenciar, no prazo de 10 dias, o que se fizer necessário para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição. No que consiste quando o código diz que incumbe ao autor providenciar a citação? O que significa isso? Já tratei isso com os senhores em algum momento aqui também. Isso não significa que o autor vai se transformar em oficial de justiça e vai lá citar o executado, ou o autor vai ter que providenciar a expedição da carta, se for citação mediante carta. Não, não é disso que se trata. Quando o código diz que o autor vai providenciar a citação, ele vai pagar as custas, ele vai fornecer a contrafé, então ele vai providenciar atos que lhe incumbem. Tá? Essa é a interpretação que se faz. Então o autor providenciando em 10 dias essas atitudes que ele deve tomar, nós teremos então a interrupção da prescrição, ainda que esse despacho tenha sido proferido por juiz incompetente. E o parágrafo único do 802 nos diz aí que a interrupção da prescrição retroagirá a data da propositura da ação. Pois bem, vejam então, o que nós precisamos, é imprescindível que nesse procedimento, no processo autônomo de execução, o executado seja citado. E aí vejam que o 803 do CPC vai nos dizer que é nula a execução se, eu quero por hora tratar do inciso 2º, será nula a execução se o executado não for regularmente citado. Aqui não há propriamente novidade nenhuma, né, senhores? Vejam, lá na teoria geral do processo a gente já tinha visto e tratamos aqui em diversas oportunidades, nesse módulo mesmo da tutela executiva,
no processo autônomo de execução, como não há uma fase prévia, será necessária a integração do executado na relação jurídica processual para fins de consumação da garantia constitucional do devido processo legal, do contraditório. Vejam aí o 238, lá da parte geral, na teoria geral. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o interessado, o executado, que é o que nos interessa aqui, para integrar a relação processual, o que eu venho dizendo esse tempo todo, que o executado vai integrar a relação processual coercitivamente. Veja, o executado é convocado para integrar a relação processual. E o 803, inciso 2º, está complementando, está dizendo, com outras palavras, o que o 239 já nos indicava, que a citação é um pressuposto processual de validade do processo. Vejam lá, para a validade do processo é indispensável a citação do executado. Ok? Então, esse artigo 803, inciso 2º, está complementando o 239 do CPC. Como a gente está falando desse 803, para não ficar solto, vamos ver as outras hipóteses. Veja, é nula a execução se o título executivo extrajudicial, que pelo princípio da formalidade deve ser juntado na petição inicial, como nós vimos lá do 798, inciso 1º, a linha A, mas o título executivo extrajudicial deve corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível. Se, ao contrário, ele não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível, a obrigação será nula. Sobre essas características da certeza, da liquidez e da exigibilidade, nós já falamos lá na parte geral aqui desse módulo, quando nós estudamos a teoria geral da execução. E lá eu tratei com os senhores sobre os requisitos de toda execução. Mas para fins de recordação, vejam aí o que prevê o artigo 783. Lá no capítulo, na seção do título executivo. A execução para a cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível. Vejam também o 786, que versa sobre a exigibilidade da obrigação. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. A redação do 786 é muito melhor do que a do 783, né? Porque não é o título que é certo, líquido e exigível, mas a obrigação. Mesmo assim, a do 783 é melhor do que a do código anterior, que realmente atribuía os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade ao título. Não, é a obrigação, tá? Então, sobre o 803, inciso 1º, é isso. Já vimos o inciso 2º, a regularidade da citação. Vamos ao inciso 3º, é nula a execução se ela for instaurada antes de se verificar a condição ou ocorrer o termo. Veja, na verdade, a condição e o termo, eles dizem respeito mesmo à exigibilidade da obrigação. Acaba que aqui o inciso 3º é redundante, porque ele já estaria inserido no inciso 1º. Se a obrigação for inexigível, é porque ou não se verificou a condição ou não se deu o termo. E o 798, que trata da petição inicial, já exigia lá na linha C do inciso 1º que a petição inicial seja instruída com a prova da verificação da condição ou da ocorrência do termo, conforme o caso, ok? E aí, por fim, o 803, que nós também já analisamos aqui no seu parágrafo único, lá na parte geral desse módulo. Esse módulo é dividido numa parte geral, teoria geral da execução, e nessa fase, nesse módulo, nessa segunda parte que estamos na análise dos procedimentos. Lá na primeira parte, quando estudamos as defesas do executado, nós vimos os embargos à execução, a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade ou objeção de não executividade. E o 803, parágrafo único, é um bom caso. Essas hipóteses de nulidade da execução podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte, mas esse requerimento da parte não depende de embargos à execução, nem de, se for o caso lá no cumprimento de sentença, nem mesmo de impugnação ao cumprimento de sentença. Como é uma questão de ordem pública, pode ser reconhecido por simples petição e não se sujeita à preclusão, justamente porque o juiz pode conhecer de ofício. E aí,
para encerrar, nós temos a previsão do artigo 828, que versa sobre a certidão de admissibilidade da execução, mas eu vou somente deixar aqui para os senhores, porque nós vamos tratar dessa certidão num próximo vídeo, ok? Então, para fechar o estudo da certidão, para fechar o estudo da citação, nós vamos tratar da certidão de admissibilidade e as suas consequências no próximo vídeo. Então é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.